Living Theatre é um grupo de teatro político de vanguarda que nasceu do encontro de Julian Beck e Judith Malina em 1947 em Nova York. Pioneiro do movimento Off-Broadway, o Living tem se caracterizado nos seus 40 anos de existência pelo inconformismo e incessante busca de uma nova linguagem cênica. Grupo itinerante, alcançou grande popularidade internacional, sempre mantendo seu trabalho de criação coletiva e arte revolucionária. Buscando uma efetiva comunicação com a plateia, fora dos limites do teatro, parte para desenvolver seu trabalho de rua, começando pelo Brasil e depois deixando sua marca na Europa, onde permaneceu por mais de 10 anos. Atualmente em Nova York, o grupo se lança em nova produção, e mesmo tendo perdido recentemente Julian Beck, uma de suas fontes geradoras, mantém acesa sua chama de um teatro pleno de vida. Destruction of the superstructure of the mind. Then reality comes. O que levou você e o Julian a criarem um teatro como o Living Theatre? Acho que foi a necessidade de uma época. Eu estudei para ser atriz e diretora. Julian era pintor. Na escola, eu conheci um professor muito interessante chamado Piscator. Foi ele que me ensinou tudo sobre o teatro engajado politicamente. Quando eu saí da escola, só o que havia era o teatro da Broadway e nada mais. Era um teatro baseado totalmente nos lucros. Um teatro que não tinha nada a ver com arte, ou ideias, ou qualquer tipo de comprometimento. E Julian e eu conversávamos muito sobre a possibilidade de entrar para este mundo. Mas decidimos, ao invés, criar um teatro que dissesse aquilo que nós tínhamos vontade de dizer. Um teatro que estivesse relacionado com aquilo que nós pensávamos, no significado das nossas vidas. Então, juntos, nós criamos o Living Theatre. E isso foi entre 1945 e 47. Como foi possível começar a fazer um teatro político como o Living Theatre nos anos 50, um período de intensa repressão à esquerda, como o macartismo? Foi possível, mas era muito difícil. O que tornava quase impossível não era só a extrema censura que havia, mas também um tipo de pressão econômica contra qualquer coisa que questionasse essa linha dura anticomunista. E como o nosso teatro tinha muitas críticas aos Estados Unidos e a essa cultura da qual nasceu toda essa situação política, ele foi muito perseguido. Mas nós éramos um grupo pequeno, então era difícil de sermos pegos. Nós não dependíamos de grandes fundos e, no começo, nós todos tínhamos outras atividades. Julian e eu tínhamos empregos paralelos. O método clássico de acabar com esse tipo de projeto é reprimir o capital. Mas nós conseguimos sobreviver com tão pouco dinheiro que foi difícil para eles nos prejudicarem. Finalmente, é claro, a repressão chegou até nós. 3 vezes os nossos teatros foram fechados. Uma vez pelo Departamento de Edificações, outra vez pelos bombeiros e finalmente pelo Departamento de Impostos. Cada um dos nossos teatros foi fechado por razões totalmente diversas do verdadeiro motivo pelos quais eles estavam sendo fechados.
A primeira lembrança que eu tenho do Living Theatre e de Judith Malina e Julian Beck é bem antiga, foi em 1960. Eu estava na Escola de Teatro da Bahia e ganhei uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, para Pittsburgh. Então eu ficava lá na escola, mas sempre que podia, feriados e férias e tudo, ia para Nova York para assistir o espetáculo. A bolsa era boa, a Fundação Rockefeller me dava o dinheiro das entradas do teatro, quer dizer que eu assistia tudo que tinha em Nova York, né? E logo que cheguei, comecei a assistir os espetáculos da Broadway, então aqueles grandes musicais e aquelas peças com aqueles cenários de gabinete e aqueles teatros todos atapetados, com banheiros incríveis e tudo, e eu deslumbrado com aquela coisa do teatro americano, que era uma realidade tão diferente da do teatro brasileiro. E aí resolvi assistir também uns espetáculos off-Broadway, e foi assim que eu acabei lá na rua 14, esquina com Sexta Avenida, onde assim no segundo andar, num sobrado, tinha o Living Theatre. E que você chegava lá e logo começava a se sentir mais em casa, porque era completamente diferente da Broadway, era uma coisa subdesenvolvida, era um lugar pobre, era tudo, quer dizer, quase como um teatro brasileiro, assim, um teatro de terceiro mundo, né? E eles estavam fazendo um espetáculo chamado The Connection, uma peça de Jack Gelber, que era completamente diferente de tudo que existia na Broadway, de todo o teatro comercial americano. As contribuições do Living para o teatro nos anos 60 deram para vocês um reconhecimento internacional. De que forma você acha que o Living transformou o panorama teatral da época? A década de 60 foi uma época de tomada de consciência política. A primeira descoberta foi que qualquer situação podia ser arte. Porque havia uma espécie de mito que se você falasse sobre coisas ditas sérias, você estaria fazendo o que eles chamavam de propaganda barata. E isso não podia ser arte. Esse mito, que veio dos anos 50, acabou durante a década de 60. E essa nova cultura permitiu que falássemos mais profundamente sobre as reais preocupações da humanidade, as preocupações culturais, políticas, intelectuais, as preocupações estruturais das nossas vidas cotidianas. Essas coisas começaram a se disseminar. E entre os jovens começou uma onda de atividades, uma onda de protestos contra esses abusos, contra a forma básica de autoritarismo. E o Living Theatre foi uma parte pequena de tudo isso. É muito difícil medir a participação de cada um em situações de mudança. Talvez a história possa fazê-lo, talvez nunca, porque a história muitas vezes não é precisa. Mas nós estávamos todos inseridos nesse período de mudanças e de revolução. Nós contribuímos com ele, nós aprendemos com ele e nós participamos dele. Foi também um momento de mudança nas formas. Julian Beck sentia que para se adotar uma nova ideia tem que se abrir a cabeça, abrir os olhos da mente, para podermos começar a ver sem essas vendas que a cultura impõe na gente o tempo todo. Um período novo, uma nova onda de entusiasmo, uma cultura nova, um novo passo da humanidade, tem sempre que ter uma forma nova de expressão artística, estética, musical, teatral e poética. Eu penso que foi a partir daí que nós montamos nossa estrutura. Como criar novas formas para o ator se relacionar com o espaço e com o corpo dos outros atores no palco, dentro de suas potencialidades físicas e vocais e da capacidade dos outros atores em cena. Nós criamos novas formas de relacionamento também entre o ator e o espectador.
Incluímos a plateia na ação, convidando os espectadores para vir ao palco, entrar no espaço da representação, de se misturarem aos atores. Permitimos ao público total liberdade de determinar os seus papéis no espetáculo. Ao contrário do teatro tradicional, onde o espectador paga e deve sentar-se imóvel na sua poltrona. E, finalmente, fomos mais além. Tiramos o teatro do espaço fechado, onde só o espectador pagante participa. Levamos o teatro para as ruas, para as escolas, para os hospitais, para o mundo. Misturamos vida e arte de uma tal maneira que fica difícil dizer o que é o que. É claro que tudo isso de uma forma integrada, porque a arte deve ser vida e vida deve ser arte, mas colocar isso tudo na prática nem sempre é tão simples. Nós ainda estávamos dentro da caixa do palco e tínhamos um grande desejo de romper essa relação, e o Living para nós era realmente esse mito, quer dizer, de grupo que realizava um trabalho de interação entre palco e plateia. E nós líamos tudo a respeito do Living, tinha uma grande admiração, conhecíamos as estruturas dos espetáculos do Living. Eles tinham uma fascinação para mim que era além, muito além do fato de ser um grupo, um ensemble de teatro. Eles carregavam outras coisas que me interessavam mais do que o próprio teatro na época. Posições políticas, posições existenciais, uma experiência em relação a um teatro e uma forma de fazer arte. Durante muitos anos, o Living foi para nós, atores e diretores de teatro, um exemplo de criação coletiva. Como era desenvolvido o processo criador do Living? As ideias surgiam de todos os atores ou eles desenvolviam os projetos cênicos de Julian Beck e Judith Malina? Não existe uma perfeita resposta para essa pergunta, porque o Julian, eu e todos os membros do Living Theatre lutávamos para criar uma verdadeira coletividade no nosso trabalho. A dificuldade era o que fazer com uma pessoa nova no nosso grupo. Vamos dizer, como William Troia, estudante de antropologia de uma universidade brasileira, que de repente entra num grupo de teatro e que não tem nenhuma experiência nesse tipo de trabalho. Então, já tem duas pessoas que fazem esse trabalho há 30 anos. Isso cria um desequilíbrio que tem que ser resolvido sem que essas pessoas de 30 anos de experiência pressionem essa outra que é nova no trabalho. Essa é a dificuldade e esse é o desafio. O Living Theatre nunca foi uma utopia. Nós sempre tivemos todos os tipos de problema, como ciúmes, avarezas, orgulhos, autoritarismo, violências, ódio, tudo estava lá. Então, nós tentamos, como verdadeiros anarquistas e bons pacifistas, manejar a situação. E essa questão tornou-se um teste para medir nossa capacidade de agir de acordo com nossas ideias anarquistas, de alinharmos pacificamente aos outros e criarmos coletivamente. E nós tivemos sucessos e fracassos, fracassos e sucessos. O Living é um grupo itinerante. Vocês foram para vários países como Itália, Inglaterra, Suécia, Polônia, Brasil, Áustria, Espanha. Como que vocês resolviam o problema de lidar com diferentes países, diferentes culturas e diferentes línguas? De várias formas. Algumas vezes nós fazíamos peças em que a ação física era autoexplicativa. Outras vezes nós fazíamos todo tipo de artifícios para criarmos subtítulos da ação. Mas, na maior parte das vezes, nós estudávamos a língua do país e representávamos na língua local. No Brasil, nós representávamos em português, na Itália, em italiano, na Alemanha, em alemão, na Espanha, em espanhol e na França, em francês. À la maison de la guerre, de la force, de la violence, où la loi des maîtres fachas le sang des gens de la
Mas é realmente muito mais do que somente falar a língua. É tentar, em cada caso, alcançar a plateia e ver o quanto eles nos entendem e quão perto nós podemos chegar. Um dos métodos é representar peças com grupos de pessoas que começam com a pergunta: que tipo de peça e sobre que assunto vocês querem representar? E depois fazemos a peça que eles querem. Uma das peças que nós fizemos no Brasil foi sobre o sonho de colegiais. Eles contaram aos professores os seus sonhos e nós usamos os métodos do Living Theatre para interpretá-los. Nós tentamos chegar até o público, mas talvez a nossa integração nunca venha a ser tão completa como em qualquer outro tipo de relacionamento. Eu quero dizer com isso que nossos valores não são perfeitos ainda e sempre que podemos, procuramos-nos uns aos outros e falamos. Fazer isso através da barreira de uma língua ou do valor de um país é um desafio especial. Ma semence un jour le remplira jusqu'au confin le plus reculé. Et pour ce qui peut être au-delà,